Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube aqui hoje, mas já vamos abrir aqui o vídeo. Eu quero que você chegue agora no comentário do vídeo e me fala aí se você quer um Fora Casares. Se você quiser, coloca pra mim assim, ó, Fora Casares, tá? Eu tô falando Fora Casares, entenda que é um Belmonte também, que é um Muricy Ramalho, são os caras que destruíram o São Paulo a ponto do tricolor paulista ter que contar com caras como Dineno e Tapia pra entrar. O São Paulo que vinha falando que o Oscar estava treinando e o Oscar nem treinou. O Crespo na coletiva falou que o Oscar nem treinou. Mas isso não é o problema mais sério. O problema mais sério é que o São Paulo, ele entrega aquela Copa do Brasil de mão beijada pro Atlético Paranaense e na Libertadores ele não faz frente para um time igual a LDU, que não é forte igual o Flamengo e Palmeiras. Ele não faz frente para um time igual a LDU porque o seu grande craque, um dos seus grandes craques aí, o camisa 10, o intocável, ele perde 5, 6 gols feitos, perdeu os gols e nos levou pro buraco. Só que agora a culpa, a crítica recai em cima de caras como Emiliano Rigoni, Pablo Maia, Bobadilla, ninguém jogou nada, tá? Não tô aqui defendendo o Rigoni, mas longe de mim. Críticas pro Rigoni que foi péssimo. Rigoni foi péssimo. Agora, bater agora em Rigoni, Pablo Maia, Bobadilla na crítica, criticar caras assim, criticar o Sabino, é muito mais fácil, não é verdade? Do que chegar e falar realmente o que tá acontecendo com o São Paulo, que além da diretoria ter deixado o São Paulo numa situação precária dessa, ainda temos a questão de ter um ídolo aí pra muitos, que na hora do vamos ver mesmo, o cara entrega de verdade. É um cara que reclama o jogo inteiro, é um cara que perde os gols na hora decisiva e que se acha um deus. Não é um cara normal. Mas isso aí, daqui a pouco nós falaremos do Luciano também. Eu quero que você me fale, é Fora Casares ou não é? Fora Casares. Sabe por que eu tô falando isso agora? Desse Fora Casares aqui também, porque é o seguinte, ontem eu tenho uma informação, eu tô apurando ainda, isso aqui me falaram, tá? É uma informação que me falaram, então eu não tenho como chegar aqui e cravar isso, mas que quando a torcida do São Paulo, na arquibancada, começou a criticar e vaiar Júlio Casares, era um xingamento, né? Então eles falavam, ei Casares, vai tomar café, né? Mas era um xingamento que eles falavam, não era café. Ei Casares, vai pra aquele lugar. O que eu tô sabendo é que a torcida organizada, ela gritava ali, cantando a musiquinha normal dela, vamos São Paulo, tá? Não sei qual era a música, e quando a torcida normal começou a criticar o Casares, vaiar o Casares, cobrar o Casares, que a torcida organizada engrossou o canto ali para não permitir que o protesto contra Casares fosse bastante ouvido. Aí é um pouquinho mais complicado, aí o buraco é mais embaixo, né? Vamos pensar nesse tipo de coisa que tá acontecendo com o São Paulo Futebol Clube. Nós temos então uma torcida organizada que pode criticar aí parte da diretoria, principalmente uma parte que supostamente estaria rachada com o Casares, mas quando é com o Júlio Casares eles não falam nada. Eu não sou o cara que vem aqui e vem criticar o Casares de maneira gratuita, você sabe disso. Inclusive, aqui vai uma reflexão, vamos chamar de uma reflexão, vamos chamar de passação de pano, eu vou chamar de reflexão. Quando o São Paulo fala que não tem dinheiro, de jeito nenhum, vai lá e compra um cara igual o Galopo, um cara igual o Nicão, um cara igual o Orejuela, um cara igual o Éder, que você paga 700 por mês, ali o São Paulo tá mentindo que não tem dinheiro, né? E o que me pega? É que dessa vez o São Paulo pelo menos não tá contratando. O São Paulo, de maneira vexatória, burra, ridícula, pequena, feia, patética, ela chega e ela vende o Henrique Carmo, o William Gomes, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, foi desmantelando a base. Só que pelo menos essa diretoria horrorosa, fora Casares, não está contratando jogadores, pelo menos isso, né? E eu não boto fé na diretoria, não é aqui um elogio, não é uma passação de pano, é só uma reflexão. O São Paulo pode acabar o ano no azul, ganhando dinheiro e tal. Mas o que eu tô falando também? Quando o São Paulo tinha a chance de contratar o Juan Tressoldi, o São Paulo forçou a barra e queria o Juan Tressoldi. Deu errado por causa, talvez, né, com uma coincidência aí, que uma informação vazou, acabou não contratando o Juan Tressoldi.
Mas a diretoria já aparentemente ia torrar o dinheiro que supostamente nem tinha para comprar Juan Tressoldi. É vender Henrique Carmo para trazer Juan Tressoldi, sabe? Mais ou menos isso. O Marcos Antônio, que a diretoria vai comprar, aqui eu não critico não, porque para mim é o melhor jogador do São Paulo. Esse tem que comprar mesmo. Mas então, tirando essas particularidades de Marcos Antônio, que é um acerto, e o Juan Tressoldi, que seria um erro pesado, a diretoria parou de contratar gastando grana. Rigoni de graça, Tapa de graça, Dinamo de graça, tudo bem. Contratações assim, beleza. Mailton, quase que de graça, aí dá pra você acreditar um pouquinho mais. Mas assim, a gestão do Casares, ela é horrorosa. Ela é horrível. Ela é uma gestão amadora. Não sei se ele é a pior pessoa do mundo, se ele é o pior presidente do mundo, mas ele é amador. Ele faz essa questão, você endivida o São Paulo com Orejuela, Nicão, Galopo, pra trazer um cara igual, pra ter que vender um cara igual o Henrique Carmo de maneira baratésima. E ainda faz aqueles amadorismos, né? É o Casares que anuncia a contratação do Enzo Dias e não a página do São Paulo. É o Casares que fica fazendo post e apaga o post pra galera não poder conversar com ele, porque ele quer ser o bonitão do momento. E mais algumas outras coisas que vão acontecendo que levam essa gestão para um amadorismo tremendo, né? Como, por exemplo, o Henrique Carmo fez um videozinho dizendo que ele queria ir embora. Caramba, você traz o Tapia, você traz o Rigoni. É claro que o moleque vai querer ir embora. Não tem chance com um monte de técnico. E aí os caras pedem para ele fazer um videozinho justamente para... Acho que pediram, né? Justamente para poder tirar da reta ali o nariz desses diretores de futebol incompetentes aí. É o time que o Milton Cruz voltou e o Muricy está lá, sabe lá Deus o porquê. Sabe lá Deus por que o Rui Costa está lá. Tem Nelson em Chapecó, então Júlio Casares nada mais é do que um político. Um político que pode até gostar do São Paulo, mas o trato que ele tem com a torcida do São Paulo não é de amizade. Não é uma diretoria que gosta. O Belmonte não gosta da torcida do São Paulo. Isso eu tenho certeza. Talvez ele nunca admita. Mas assim, eu já, com uma outra conta que eu tinha, numa outra rede social, que eu nem tenho mais a conta, perdi, nem uso mais, o Belmonte me bloqueou uma vez. E eu nunca troquei uma palavra com ele. Alguém fez algum questionamento, atacou o Belmonte, sei lá o que fez, me marcou no post pro Belmonte. Ele me bloqueou junto. Então é um cara que ele sai bloqueando, ele não quer conversar com a gente. Né? Ele vai no canal de alguém aí, vai no canal de jornalista famoso. Não pede pra trocar uma ideia aqui. Porque aqui, tudo bem, ele pode me odiar, mas tem aqui na coletiva do Juba, no grupo aí, tem 180 mil torcedores. E o cara não vem querer dar uma satisfação pra essa galera. Então é um diretor que não quer trocar uma ideia, ele que não é amigo da torcida, é inimigo, odeia. Ele quer que pague ingresso caro, compra jaquetão caro. E o Casares é a mesmíssima coisa, se não for pior. O Casares usa muito a rede social dele. Quando ele posta lá com a mulher dele, com o filho, não pega nada, né? Tá postando coisa dele, restaurante, vai com Deus, poste aí. Quando ele posta coisa do São Paulo, tá viajando com a delegação, tá andando com os jogadores, abraçou ali o goleiro Rafael, poxa, aí ele pega e bloqueia comentário, não pode comentar, a torcida é inimiga, você percebe? Não é uma torcida que ele tá ali trocando uma ideia, não, vamos conversar. Por que é fora Casares? Ele vai explicar? Eu poderia explicar o porquê do fora Casares, mas vai ter espaço pra um debate? Claro que não. Ele vai tirar sarro, falar que nós aqui não sabemos gerir uma sapataria. Eles são bons pra caramba lá, acabaram com o São Paulo. Mas isso aí é a diretoria. E é um papo que, pra mim, não é legal ficar só batendo na diretoria. Mas calma aí, peraí. Quando você pensa só nessa diretoria, é claro que ela é a grande responsável por todo o buraco que o São Paulo entrou. Isso é indiscutível, né? Então, se ficar falando só disso, fica uma coisa muito chata. E nós temos também que apontar alguns erros dentro do campo. Eu me lembro que o técnico Crespo... Ontem eu fiquei pé da vida com o Crespo, tá? Só quero abrir esse parênteses aqui também. Ontem eu fiquei pé da vida com o Crespo, porque eu pensei, como é que você me coloca 3 zagueiros se o jogo tá 2-0 pros caras? Como é que me entra com 3 zagueiros? Esse foi um ponto pra mim negativo do Crespo. E o outro ponto negativo foi não ter entrado com o Mailton. Só, mas nenhum erro do Crespo. Ele não tinha Marcos Antônio
porque o Marcos Antônio tava com dores, ele não tinha o Oscar porque o Oscar não tem nenhuma condição de jogo, ele deixou o Lucas no banco porque o Lucas não tem nenhuma condição de jogo, sabe? Então o Crespo, ele não tem Caleri, logicamente, ele não tem o que fazer mais. Ele colocou todo mundo que ele tinha. Ele coloca o Dineno, o cara entra e não parece nem que entrou, não pega na bola. Sabe? Ele coloca o Ferreirinha de centroavante, que é o que tem, é o que dá pra colocar, e o Luciano perde 5 gols feitos. Então o Crespo, eu tô aqui tirando ele da culpa, assim. Eu acho que falta um pouco de repertório, tem que tirar esse terceiro zagueiro muitas vezes, isso não tá dando certo no ataque ali do São Paulo, mas assim, o Crespo escolheu o Sabino e não o Ferrarese. Poxa, o Sabino é o melhor jogador do São Paulo hoje. Não tem erro aí. Ele colocou o Enzo Dias, jogador horroroso também, hein? Ele colocou o Enzo Dias. Eu também teria colocado. A paciência com o Wendel acabou totalmente. Tem que pôr o Enzo Dias mesmo, é o que tem. Vai fazer o quê? Tem Patrick Lanz e o Wendel. Melhor o Enzo Dias, que é ruim. É ruim também. Tomara que melhore, que encontre o futebol aí. Então o Crespo, eu tô aqui realmente tirando ele da culpa. É claro que ele não foi o melhor, não teve as melhores escolhas possíveis ontem. Muito se critica do Crespo do Rigoni na lateral direita, na ala. E eu vi muito torcedor pegando no pé do Rigoni também. Quer criticar o Rigoni? Meu amigo, critique à vontade. Critique à vontade. Quer detestar o futebol do Rigoni? Pode detestar o futebol do Rigoni. Agora, ontem, eu tava olhando pro Rigoni lá, quanto que o Rigoni jogou de bola ontem? Nada. Nada. Igualzinho todo mundo. Igualzinho Pablo Maia, igualzinho Bobadilha, igualzinho Luciano, igualzinho Ferreirinha, talvez, Enzo Dias. Sabe, o Rigoni jogou nada, igual o Luciano. Então chegar agora e ignorar o Luciano e pegar o Rigoni pra Cristo, também não acho certo. É claro que o Rigoni talvez não devesse ter vindo pro São Paulo. Acho até que deveria, não acho ele o pior jogador, não. Acho o Rigoni melhor que o Tapia, acho melhor do que o Dineno, acho pior do que o Henrique Carmo, sabe? Quem era pra estar no ataque do São Paulo hoje? Henrique Carmo, William Gomes, David Neres, se tivesse feito um plano de carreira pra fazer do David Neres o próximo Rogério Ceni. Então assim, aí eu gostaria. Agora, pra olhar pra Tapia, Dineno e Rigoni, é tudo igual. Tudo igual. Qual que é a diferença? Tudo igual. Talvez o Eric seria melhor. Não jogou também bem no São Paulo. Podia ser o Eric. Acho que o Eric é até um pouquinho melhor que esses caras. Então, sabe, o São Paulo, ele faz... O Michel Araújo era pra estar aí agora, é melhor que o Rigoni. Nestor é melhor que o Rigoni. Sabe, é ridículo, tudo igual. Porque o problema tá... O buraco é mais embaixo. Surge um cara igual o Henrique Carmo e um cara igual o Rian Francisco, eles não enfrentam uma disputa para jogar no São Paulo. Eles enfrentam um apocalipse para jogar no São Paulo. Eles enfrentam um tsunami para jogar no São Paulo. Eles entram na savana contra 10 leões e tem que ganhar dos 10 para poder jogar no São Paulo. Esse é o caminho para um cara igual o Rian Francisco e um cara igual o Henrique Carmo. Chega o Tapia, tem muito mais facilidade e o Dineno para jogar do que o Rian Francisco e o Henrique Carmo. Então é claro que tem um problema que é estrutural, é claro que tem um problema que é muito maior do que nós estamos enxergando. Agora, dentro do campo, nós temos um cara aí chamado Luciano, que a torcida tá pedindo a demissão, tá pedindo o afastamento, tá pedindo ele fora, e isso aqui vai dar muito o que falar. O Luciano é o tipo de jogador que ele não passa confiança pra muita gente. E por que que ele não passa confiança? Pelas atitudes dele dentro do campo. E fora também. O Luciano é o tipo de jogador que muitos colocam ali que ele se acha que ele manda no São Paulo. Ele acha que ele manda no São Paulo. Dá pra discordar de quem pensa assim? Não, o Luciano não acha que manda no São Paulo, não. Acha sim. Acha sim. Depois troca o técnico e ele fala, não, eu obedeci o técnico. Bulhufas. O próprio Crespo já afirmou que o Luciano é um cara anárquico, né? Que ele, tipo, não tem... Ninguém manda nele. Ninguém manda no Luciano. O Crespo afirmou isso agora, elogiando. Então, se um técnico elogiando o Luciano fala que ninguém manda nele, imagine aí alguém que queira criticar o Luciano. É impossível. E é o tipo de cara que divide a torcida. É igual o Zubeldia, ele divide a torcida. Uns vêm e falam, não, o Lucas Moura é um lixo. O Lucas Moura é um lixo, o Calera é um lixo, o bom é o Luciano. Outros consideram que o Luciano, ele é uma laranja podre no elenco. Aquele cara que afasta o elenco, o cara que gosta de ele só brilhar.
Toda a bola tem que ser no pé dele, senão ele fica reclamando com os companheiros 90 minutos. Ele tá muito mais preocupado com o brilho dele do que com os resultados do São Paulo ou dos companheiros crescendo. E isso é fato. Não dá pra discutir isso aí. Quando você pegar o Caleri, Lucas Moura, o Luciano querer brigar com esses caras aí, é uma briga franca. Pega nada. Ah, o Luciano brigou com o Caleri. Pouco importa. Ah, o Luciano gritou com o Oscar. Pouco importa. Agora, quando é com o Rian Francisco, porque o moleque tentou uma jogada e o Luciano pegou no pé dele lá, aí é complicado, porque aí você atrapalha a carreira do moleque. Atrapalha ele desempenhar o futebol que ele tinha liberdade pra fazer na base e não tem mais agora. Então sim, é muito complicado ter um cara igual o Luciano reclamando 90 minutos. Esse é o primeiro ponto, essa reclamação, esse temperamento. O segundo ponto é esse egocentrismo todo. É um cara que ele quer brilhar, ele quer fazer e aparecer ali, enquanto os outros têm que correr pra ele brilhar. E ele joga de meia, centroavante, segundo atacante, ele joga onde ele quiser. E isso também é problemático. Qualquer técnico que tenha um sistema tático pensado, como é que um técnico faz a diferença no São Paulo hoje? Não é chegando lá e fazendo mais do mesmo. O São Paulo tem um time hoje que não tem o investimento de Flamengo e Palmeiras. Como é que ganha de Flamengo e Palmeiras? Igual o Dorival fez. Como é que você ganha de Flamengo e Palmeiras e o próprio Corinthians, que tem um time que também é muito bem pago ali? Como é que você ganha desses caras? Você tem que fazer melhor, como o Dorival Júnior fez. Então dá pra ganhar, mas aí o técnico tem que ser diferenciado. Muitos falam, não, o técnico não ganha jogo. Ganha sim. O Dorival ganhou a Copa do Brasil pro São Paulo contra Palmeiras, Flamengo, Corinthians, ganhou todo mundo. Então é lógico que o técnico tem que tirar leite de pedra. Aí tem o Luciano, que você não pode posicionar o cara, vai tirar leite de pedra aonde? Onde que um técnico vai se destacar com um jogador anárquico? Palavras do Crespo. Onde que vai conseguir posicionar esse cara? Como é que pensa fora da caixinha um técnico se o próprio jogador, o camisa 10, você não manda nele? É igual o Nenê, lembra do Nenê e Diego Souza? O Nenê, não dá pra você fazer futebol assim. O técnico lá, o Jardine, saiu daqui escorraçado. Tá fazendo história aí no futebol aí fora. Será que Nenê não atrapalhou demais um cara igual o Jardine? Tô defendendo o Jardine não, nem sei se é bom ou não. Mas assim, um cara igual o Nenê você não treina. Diego Souza, você não consegue fazer nada. Tem que rezar pro cara tá bem humorado, o jogador, pro jogador tá inspirado, pra tá com vontade, ter treinado. É a mesma coisa do Luciano. E fora que fora do campo, ele é folgado também. Ele chegou no final do ano passado, no final do ano retrasado, quando o São Paulo com o Dorival ganhou aquela Copa do Brasil e no Brasileiro foi horroroso, não ganhava fora de casa, o Luciano fala, palavras do Luciano, hein? Meus companheiros disseram aí que eu tirei férias depois da Copa do Brasil, e é verdade, eu parei mesmo, assim. Aí depois ele tava treinando com a mulher dele, então ele fala, tava treinando com a minha mulher, agora eu tô treinando, tô bem treinado e tal. Aí vem o Carpines, o Beldia. Aí quando acaba o ano do técnico Zubeldia, lá em 2024, vem a entrevista. E aí, Luciano, você vai ficar no São Paulo? E ele com aquela petulância toda. Ele fala, não sei. Então ele tá peitando. Você percebe que tá peitando? Tá folgando? Nem acho que ele hoje é um problema. Eu também escalaria o Luciano no próximo jogo. Prefiro o Luciano que Dineni Tapia. Agora, também ficar engolindo sapo até quando? Até quando vai ter que engolir sapo? O Júlio Casares você não pode demitir, mas o Luciano pode. O cara tá desde 2020 no São Paulo, ganhando quase 1 milhão por mês aí, agora, né? Não sei quanto eu ganhava antes, mas agora cheguei a quase 1 milhão. A informação que eu tenho que ganhar muita grana pro São Paulo por mês. E é um cara que não decide jogo. Nós estamos esperando o Marcos Antônio mais que o Luciano. Pra não falar do Oscar, Lucas, Caleri, que é de fato quem nós precisamos que volte, urgentemente, hoje, se estiverem disponíveis Rian Francisco, Marcos Antônio, nós vamos esperar mais do Rian Francisco e mais do Marcos Antônio do que do próprio Luciano. E aqui algo tá errado. Aqui alguma coisa está errada. Se isso aqui pra vocês não é um fim da linha, eu não sei mais o que é. Claro que demitir o Luciano agora, mandar o cara embora sem planejamento nenhum, também é arriscado você voltar para brigar para não cair no Brasileiro. Porque o Tapia e o Dinelli não vão ser artilheiros do São Paulo. Agora, será que o São Paulo não precisa de uma reformulação? Será que não tem muitos caras ali que não dá mais para engolir? Será que não tem que também o Crespo rever esse sistema de 3 zagueiros dele urgentemente? Algo tem que ser feito
E nós precisamos de mudanças imediatas. Um choque de mudança imediata. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!